Iniciando nossa aula de História, página 6. Aprenderemos nesse momento sobre o desenvolvimento das democracias e das formas de poder, que nós já começamos a falar sobre isso na aula da semana passada. O conceito de democracia e suas variáveis estão atrelados à forma de legitimação de poder por meio da representação e participação popular. Então, foi o que a gente conversou semana passada. A democracia, a característica dela é um tipo de poder? É. Só que ela vem ligada à participação do povo, né? O povo elege quem vai estar no poder. A democracia ocidental nasceu na Grécia, em aproximadamente 590 anos antes de Cristo, e a origem etimológica do seu nome é proveniente da junção de duas palavras gregas. Demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Atenas, berço da democracia ocidental, concebeu a ideia de cidadania, que a gente já conversou também, né? A cidadania é o ato do cidadão, né, ter seus direitos e também ter seus deveres para cumprir. Não é só querer que os outros façam para você, você tem que fazer também. Essa ideia não era tal qual conhecemos hoje, em que todo indivíduo tem o direito garantido pela Constituição de participação política. Ela era excludente, pois nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs, sobretudo as mulheres. Também conversamos sobre isso, né? Que no início da história, nem todos tinham esses direitos de exercer a cidadania, né? A mulher tinha que ser obediente, só de cuidar da casa, dos filhos, nem trabalhar fora não podia, e muito menos impor sua vontade. Os escravos também não podiam se expor. Então, no começo da história, era um pouco diferente do que hoje em dia. Contudo, Atenas possibilitou aquele que era tipo como cidadão participar da política da cidade, o que era uma novidade na época. Outro aspecto de que não podemos nos esquecer é que a democracia, o governo da maioria, também é uma forma de poder, inclusive a mais ampla, pois possibilita que mais pessoas participem das decisões políticas, o que é um diferencial significativo, tendo em vista que a monarquia, por exemplo, é o governo de um só, e a aristocracia é o governo de alguns. Então, existem diferentes formas de governar. Então, quando fala de monarquia, pensa na época que tinha os monarcas, os reis, não eram todos que decidiam quem ia ficar no poder. O rei passava o poder para o seu filho, que passava para o filho, e era uma única pessoa que tinha o poder de governar sem nem querer saber se o povo gostava ou não, queria ou não. Era uma pessoa que mandava e o resto obedecia. Na aristocracia, é o governo de alguns. Então, algumas pessoas, né, governam e outras não. Já na democracia, tem um governante, sim, só que ele é eleito pelo povo, o povo que escolheu quem ficaria no poder. No entanto, não existe apenas uma forma de democracia, posto que ela se manifesta em diferentes tipos. Então, vamos ver os tipos de democracia agora. Democracia direta é a forma clássica de democracia, isto é, a típica democracia ateniense, lá de Atenas, mencionada anteriormente. Não havia eleições, mas legisladores que se reuniam com os considerados cidadãos atenienses em reuniões chamadas Assembleias Legislativas, eclésias. Essa reunião acontecia em um espaço conhecido como ágora, onde eram redigidas, alteradas e debatidas as leis. Quem eram considerados cidadãos? Apenas os homens maiores de 18 anos e de pai e mãe atenienses. Falamos também na aula passada, né? Se fosse de fora de Atenas, não servia. Portanto, para tomar decisões nessas reuniões com a participação de todos os cidadãos era fácil, uma vez que não eram todas as pessoas atenienses que poderiam estar presentes. Então, a ágora era como se fosse uma grande praça de discussão,
em que as pessoas iam ali para discutir e chegar a um consenso. Só que não era aberto a todos, né? Eram somente aqueles homens maiores de 18 anos que fossem filhos de pais atenienses. Então, tinha que ser de Atenas. Essa era a democracia direta. Democracia representativa. Esta é a que mais conhecemos, porque é a forma mais adotada pelos países republicanos nos dias atuais. A expansão dos países de territórios, o desenvolvimento de relações políticas mais complexas, a explosão demográfica, entre outros fatores, tornaram a democracia direta, tal como a grega, inviável. Na democracia representativa, é a Constituição que rege os cidadãos e estabelece, assim, um Estado democrático de direito. A democracia no Brasil, ainda recente e frágil, é representativa e o sistema institucional é o Estado democrático de direito. Então, essa democracia representativa é o que a gente vê hoje, né? As pessoas elegem seus governantes, só que tudo isso tá explicado na Constituição, que é a lei que vai reger todo o país. E hoje mais pessoas podem ter acesso a essa escolha. A gente sabe que hoje não é pobre ou rico, homem ou mulher, todos podem votar, sendo maiores de idade, né? Então, eles vão escolher esses governantes, e esses governantes, eles não vão governar de acordo com o que eles acham, eles têm que seguir a lei, que é a Constituição. São características dessa forma de poder: eleição de representantes, pois não são todos os que exercem o poder político, então não é todo político que vai governar, tem que ter uma eleição. Igualdade de todos perante a lei, ou seja, não importa se é homem ou se é mulher, se é preto, se é branco, se é de qual religião, não importa. Garantida pela Constituição, sufrágio universal, existência de uma Constituição que regulamenta a política e a vida pública e estabelece os direitos e os deveres de todos, a alternância de poder entre os cidadãos para a manutenção da democracia. Então, vai ter que seguir toda a regra da Constituição, e quando fala da alternância de poder, ou seja, aqui no Brasil funciona assim, né? Vai governar durante 4 anos, tem outra eleição, elege as novas pessoas 4 anos, e de 4 em 4 anos vai tendo eleição. Porque senão fica uma pessoa só no poder, aí já deixa de ser democracia. Porque as pessoas podem mudar de ideia, podem resolver votar e eleger outros governantes. Nessa condição, não deve haver desrespeito à Constituição. É lei, é regra, não pode desobedecer, porque ela é a carta maior dos direitos. A desvantagem desse tipo de governo é por não ser de participação direta do povo, mas por representação, ou seja, não é o povo que governa, é a pessoa que eles elegeram para representar o povo. As brechas para a corrupção acabam se abrindo. A corrupção na política é o uso ilegal do dinheiro público, de uso e abuso de poder, de favorecimentos, etc. Infelizmente, é o que a gente também vê hoje no Brasil, né? Muitos políticos roubando dinheiro, comprando voto, fazendo uma série de coisas ilegais. Infelizmente, isso acontece aqui no Brasil, né? Em outros lugares também. Continuando. Democracia participativa. Esta forma de governo não é nem direta, como na Grécia Antiga, nem totalmente representativa, mas uma mescla de ambas, é uma mistura das duas. Ela também é conhecida como democracia deliberativa, o que significa dizer que há participação direta do povo nas decisões do exercício de poder. Parece ser a melhor forma de democracia. Não é mesmo? Mas como ela funciona? Então, vou parar aqui um minutinho. Então, essa democracia que está falando aqui, a terceira, a democracia participativa,
é que tem um governante, mas o povo também participa desse governo. Vamos lá. A democracia participativa é um modelo de gestão que valoriza o princípio maior da democracia, o poder soberano do povo, pois o coloca como agente de governabilidade. Então, o povo, nesse sistema, também ajuda a governar. Isto é, abre a possibilidade de que em determinadas instâncias de poder, o povo poder ter uma participação direta nas decisões políticas. Então, é uma participação mais ativa do povo. O governo é aberto, né? É receptível à participação desse povo, à opinião do povo. A intenção seria destacar o indivíduo dentro de sua coletividade nacional, ao levar em consideração as diversas opiniões, que inclusive podem ser decisivas. Entretanto, algumas características das instituições brasileiras inviabilizam o exercício efetivo da democracia participativa, como a lentidão no processo e a burocratização das instituições públicas. Então, aqui no Brasil, isso ainda não é muito viável, né? Porque ainda a gente passa por um processo de que as coisas são muito lentas para acontecer, né? Quando fala burocratização, tem muito documento, muita regra, muita coisa a fazer antes de aceitarem a opinião do povo. Então, aqui no Brasil ainda não é viável esse tipo de democracia. Então, aí nós temos o exercício 9 e 10 para vocês responderem. E depois nós vamos fazer o dialogando lá no grupo. Mãos à obra.